Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live. Não programada, mas hoje já não é mais um teste. Bom dia, Natasha, tudo bom? Bom te ver por aqui. Hoje eu estava fazendo os estudos durante essa semana, aí sobre o trabalho que eu quero desenvolver e tudo mais com artesanato. Surgiu uma dúvida, porque o que eu quero trazer é... Oi, Fê, tudo bom? Bom dia. O que me veio de dúvida é se eu sempre fiz artesanato, por que que eu fiquei doente em algum momento da minha vida? Eu entendo hoje que o artesanato ele foi uma ferramenta importante para eu ter a minha reabilitação bem sucedida da forma que eu estou tendo, desde que eu fiz todo o tratamento de saúde e tudo mais. Mas eu sempre estive envolvida com artes, artesanato, se não era a dobradora com papel, era fazendo cartões, era bordando, fazendo tricô, crochê, então isso sempre esteve em minha vida. E eu entendo que isso sempre também me ajudou nos momentos de maior tensão, que foi uma reflexão que eu cheguei e eu achei bem esquisita, né? Como é que eu quero ensinar alguma coisa que eu sempre fiz e de repente não me ajudou a não ficar doente. Conclusão que eu cheguei que isso não foi o suficiente. Ele me ajudou bastante, me deu bastante suporte para talvez para lidar melhor com os desafios que eu tive, seja principalmente pelo modo com que eu lidava com as minhas situações, com as questões de relacionamento, seja familiar, seja na profissão, lá no escritório e tudo mais, seja com meus amigos. Eu sempre fui uma pessoa mais quieta, mais introvertida, mais observadora e de me expor menos, de me expor pouco, de preferir evitar conflitos a qualquer custo. Só que isso, de alguma forma, eu ia, como eu não sabia lidar com essas emoções antes, então isso acabou indo acumulando em mim. E eu vim falar um pouquinho disso hoje, porque como eu comecei a falar, eu sempre fui essa pessoa mais quieta, mais de evitar conflitos, sempre fui muito estudiosa, então eu achava que eu entendia também que eu estudando, fazendo, cumprindo minhas tarefas, né, como estudante, seja na escola, seja na faculdade, tudo mais, isso seria suficiente para para ser bem-sucedida, né, em minha vida e tudo mais. Com certeza isso me ajudou bastante, mas demorou para eu perceber que não era só isso, que por mais que eu estudasse, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu performasse bem na minha atividade, por mais que... Oi, Berenice, tudo bom? Por mais que eu buscasse entender como é que funcionava, principalmente ali no escritório, né? Como é que eu precisava, o que que eu precisava fazer, o que que eu precisava aprender de ferramentas para desenvolver um bom projeto. Trabalhei bastante, quase 15 anos como engenheira em projetos de indústria. Então, eu sempre me foquei muito nessa parte técnica, porque eu entendia que era o mais importante que eu precisava desenvolver. Ao longo dos meus estudos, ao longo do meu trabalho, eu também sentia que precisava, de alguma forma, extravasar minha energia. Então, também, desde sempre, eu entendi que o esporte era algo importante na minha vida e que também me ajudou bastante a lidar com muitas coisas. Foi uma válvula de escape que eu usei para também lidar com algumas tensões. Mas só o esporte, só o artesanato, eles não foram suficientes para evitar que eu ficasse doente. Eu tive uma questão séria intestinal. Eu tenho uma doença autoimune chamada doença de Crohn. Ela é uma inflamação intestinal que... Oi, Gi, tudo bom? Que eu começou a se manifestar em mim em 2010. E por mais que eu fizesse exames e tomasse remédios para lidar com os sintomas, ele
Eu achava que tomando remédios era suficiente para eu lidar com essa doença e eu segui a minha vida do jeito que eu fui seguindo, do jeito que eu sabia que era para fazer. Me dedicando ao máximo no escritório para me desenvolver cada vez mais como profissional, usando eventualmente o esporte e o artesanato para válvulas de escape, para me trazer momentos de lazer ao longo dos dias. Só que só isso também não foi o suficiente para evitar maiores consequências na minha saúde, no meu corpo. E ao longo de 3 anos nessa rotina, eu achando que estava lidando bem com essa doença, apenas com os remédios, que ao longo do tempo foi aumentando a dosagem. Ao longo do tempo eu precisei também incluir uma dieta que fosse um pouco mais restritiva, mas que talvez tenha me ajudado também a lidar ou controlar um pouco os efeitos da doença. Eu tive que fazer uma dieta restritiva ao glúten e à lactose, que são 2 componentes da nossa alimentação. Oi, Caetano. Que tem muitos estudos falando que são esses componentes, eles, em algumas pessoas, eles causam mesmo muita inflamação. Mas assim, mesmo fazendo esporte, mesmo fazendo artesanato, mesmo fazendo todo o tratamento, tomando todos os remédios, fazendo toda a dieta, isso não me impediu de ficar doente. Em 2013, no final de 2013, por mais que meu corpo estivesse dando avisos, eu não quis ouvir, porque eu entendo hoje que as dores, esses sintomas que eu tinha eram avisos do meu corpo pedindo para eu prestar mais atenção em alguma coisa que na época eu não sabia o que era. E então em 2013, lá para outubro, meu corpo me fez parar, internada no hospital por 20 dias. Como o organismo estava debilitado, eu não conseguia absorver os nutrientes da forma necessária. Então, por mais que eu me alimentasse direito e tudo mais, eu não tinha. O meu tempo de digestão era muito reduzido e não era suficiente. Então, eu fiquei bastante debilitada, fui parar no hospital, fiquei 20 dias ali internada, tomando soro na veia direto. E, nossa, eu lembro que eu já estava fraca e aí de tempos em tempos eu tinha que trocar o acesso do soro e minhas veias já não eram mais tão fortes, então foram momentos bem intensos ali, né? E, assim, foi bom, assim, me restabeleceu por um certo nível que puderam me mandar para casa, mas aí eu lembro que não passou um mês, eu precisei voltar para o hospital, porque eu continuava muito fraca. E assim, e nesse intervalo de um mês, entre uma internação e outra, é que fecharam o diagnóstico dessa minha doença inflamatória, que é a doença de Crohn. E então conseguiram estabelecer o protocolo de tratamento mais eficiente, que como no final do ano ainda eu fiquei só internada, recebi uma suplementação que eles chamam de parental, que eu recebi uma alimentação por meio de um cano que era espetado aqui na minha garganta e ia direto para uma veia, sei lá, uma veia principal aí do organismo. E porque só o soro também não estava sendo suficiente, mas mesmo sabendo o diagnóstico, mesmo assim, nessa época eu já tinha parado de fazer todas as minhas outras atividades, eu tinha parado de trabalhar e tudo mais. Precisei parar para focar nesse tratamento, no restabelecimento da minha saúde. Deu uma pequena melhorada, mas ainda sentia muito fraca. Pouco antes da virada do ano, de 2013 para 2014, eu voltei para casa e já não sabia o que seria da minha vida, já não sabia se eu ia passar o resto da minha vida nessa situação. Eu passava muito tempo na cama, já não interagia mais com a minha família, meus sobrinhos, e isso me doeu bastante. E aí eu sei que teve uma vez que meus sobrinhos estavam lá, eu não estava conseguindo interagir com eles, e um menorzinho, que tinha uns 2 anos na época, ele passou ali no meu quarto, viu que eu estava acordada e aí ele sempre foi mais curioso, mais, sei lá, mais destemido, sei lá, se eu posso falar assim.
E aí ele foi lá, chegou perto de mim, queria chegar, subir em mim, brincar comigo, interagir de alguma forma, e eu falava para ele, nossa, eu não consigo, não tenho força, não sei o que. Ele subiu em mim e ele estava se divertindo tanto com essa coisa de, eu quero chegar e você não quer me deixar, e não sei o que. Eu sei que foi um momento divertido e ali eu percebi que eu tinha força, assim, ainda para seguir com a minha vida. Que a minha vida não precisava ser só aquela coisa de ficar dentro do quarto, trancada, me lamentando do que eu estava passando. E naquele dia aí eu resolvi também voltar a interagir com meu outro sobrinho um pouco maior, ele já estava com 5, 6 anos. E naquela hora ele estava jogando videogame. E eu falei assim, acho que videogame eu consigo, é só ficar sentada ali, mexendo no controle, prestando atenção na televisão. E oi, Rê, tudo bom? E aí lá eu também comecei a voltar a interagir com os meninos. De um jeito não tão ativo, mas aí eu conseguia conversar com eles, conseguia brincar um pouco com eles, me divertir com eles. E isso começou a me trazer um pouco de vida de volta àquela minha rotina. E aí foi nesse período, no começo, final do ano 2013, começo de 2014, que eu comecei a perceber que eu poderia voltar ou pelo menos sonhar com uma vida um pouco mais próxima do que eu tinha antes de começar a ter essas questões de saúde. E nisso de acreditar que eu poderia mudar, voltar a ter uma vida mais ativa, eu assim, comecei a me esforçar, a me movimentar cada vez mais. Só que ainda assim não era suficiente. Eu estava muito debilitada, muito fraca, e lá para março, no começo de março de 2014, eu fui parar de novo no hospital, bem, sei lá, estava bem esgotada mesmo, e a equipe médica, ela sugeriu que fosse melhor fazer uma cirurgia, porque essa inflamação, ela estava comprometendo bastante, né, o funcionamento do meu organismo e minha disposição. Então, em março, no dia 17, eu passei por uma cirurgia, e era uma cirurgia bem delicada, mas eu entendi que se eu passei por aquela cirurgia e eu acordei depois, que eu estava recebendo uma nova chance de vida. E assim, ao longo da recuperação da cirurgia, os médicos falaram para mim que a cirurgia tinha sido bem sucedida, mas que de agora em diante eu precisava levar uma vida diferente da que eu estava levando, porque se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu fazia, o meu corpo ia reagir de novo, só que não saberia o que poderia acometer, não saberia o que poderia acontecer, porque um, a parte do intestino que estava comprometida eu já não tinha mais. Então, poderia pegar algum outro lugar, sei lá, coração, pulmão, ou alguma coisa mais vital, assim. E aí começou a minha luta de reabilitação. Nessa época eu já fazia terapia, já tinha acompanhamento com nutricionista, tinha que fazer retornos médicos a cada mês, cada 2 meses. E assim começou todo esse meu processo de reabilitação, que foi de 2014 até o ano passado. Oi, Dani, tudo bom? E foi até o ano passado, mas eu continuo com os cuidados e tudo mais. Só que eu não entendi o que eu precisava mudar, porque eu estudava, me dedicava ao meu trabalho, eu fazia atividade física, tinha uma atividade de lazer que era o artesanato, então assim, eu não fazia ideia do que eu precisava mudar. E aí eu fui buscando, fui vendo o que era os pilares, sei lá, que o pessoal fala de saúde, bem-estar e tudo mais. E aí chegou num ponto em que o pessoal começava a falar da parte de pensamento positivo, de mentalidade, de ter bons relacionamentos. Eu até então eu achava que tinha bons relacionamentos, porque eu tinha um emprego bom, tinha bons relacionamentos com a minha família, com meus amigos. No trabalho, ok, tinha as pressões que eu entendo que são normais, eu entendia que eram normais no meio de trabalho, porque, sei lá, tinha os desafios, tinha os clientes difíceis, tinha alguns colegas não tão um pouco mais intolerantes e tudo mais, mas ok, não era todo mundo. Não era com todo mundo que eu precisava me dar bem, mas
eu conseguia levar as coisas assim. Até então eu falava assim, tá tudo ok. O que mais eu precisava fazer? E entrando em contato com esses conteúdos, que eu comecei a perceber que realmente eu tinha eu, minha parte racional, ela estava bem desenvolvida, mas a minha parte de emoções e pensamentos, ela hoje eu percebo que ela tinha um desenvolvimento, mas bem precário, vamos dizer assim. Eu sabia o essencial para mim, para eu sobreviver, mas não o que me ajudaria a lidar com todos os desafios que eu estava enfrentando naquele momento. E por um acaso eu cheguei num conteúdo de uma pessoa bastante conhecida no mundo. Era o Roberto Chiniachi, que estava fazendo uma entrevista numa rádio, e aí no final da entrevista ele ofereceu um curso gratuito dele para quem mandasse e-mail pro pessoal dele. Eu falo assim, tem milhares de pessoas assistindo essa entrevista, deve ter milhares de pessoas que vão mandar e-mail para ele, sei lá se ele vai me responder, né? Minha surpresa, e naquela época eu era bem cética com esses assuntos, eu achava que autoajuda não servia para nada, tem muita propaganda, né? Tem muito... Eu via que tinha muita gente querendo se aproveitar desse tema, mas hoje eu percebo que tem muita gente também que trabalha com esse tema de forma séria, de forma bastante íntegra, e que não é por acaso que eles estão aí entregando o trabalho deles. E assim, ainda bem que tem, eu entendo hoje que tem muito mais gente séria do que esse pessoal que só quer aproveitar da situação. E por sorte eu encontrei, assim, ele foi a porta que me apareceu para começar a perceber o que eu precisava trabalhar. E através dele eu fui recebendo outros conteúdos. Nesse meio tempo também eu tive um primo que me apresentou um treinamento que foi bastante interessante também. Foi o primeiro treinamento que eu fui, isso já lá em 2016, quando eu já estava bem melhor, mas eu ainda estava lutando ali com a dieta bem restritiva ainda para ganhar peso, ganhar massa muscular e tudo mais. Essa minha batalha de ganhar massa muscular foi até o ano passado. Eu precisava tomar conta da dieta, mas também precisava voltar a intensificar meus exercícios. Então também eu voltei com tudo isso, mas eu comecei a entrar nessa história e esqueci de falar. O artesanato ele voltou também para minha vida nesse período do pós-cirúrgico. Eu já estava no hospital, sei lá, fazia mais de 20 dias, eu não aguentava mais ver televisão. Aí eu pedi para minha mãe levar lá para o hospital uns papéis de origami para começar a dobrar uns tsuru, que são os passarinhos, né? São esses passarinhos aqui. Eu comecei a dobrar um monte ali no hospital, com os papéis que ela encontrou lá em casa. E de lá eu decidi que eu ia entregar aquele monte de passarinho para o pessoal da equipe médica, da equipe de enfermagem e de todo o pessoal que me deu apoio naquela época. E aí, assim, nesse sentimento, eu percebi que também me ajudou bastante a trazer, me trouxe uma energia diferente e eu entendi, sim, que realmente isso podia ajudar muitas pessoas que estivessem passando por situações parecidas com as minhas ali naquele momento. E também durante essa reabilitação, eu passei muito tempo achando que eu fosse ficar nessa reabilitação por muito tempo. Aí eu entendia que, de repente, eu não poderia mais voltar a trabalhar no escritório como eu trabalhava antigamente. Então, eu comecei a pensar em alguma alternativa para trabalhar de casa, e trabalhar com artesanato foi a opção mais possível que surgiu para mim. Tanto que o meu site, o Feito por Jim, eu criei aí por essa época, em 2014. Acho que foi logo no começo, um pouco antes de fazer a cirurgia, mas eu entendi que eu precisava começar. Se eu queria viver do artesanato ali na minha aposentadoria, que eu poderia começar ali naquele momento. Talvez fosse o momento certo. Eu pensava em me aposentar daqui a uns 40 anos, quando eu tivesse, sei lá, atingindo cargos altos ali no escritório de projetos, feito liderante, sendo líder de projetos, fazendo, executando muitos trabalhos. E eu tinha como plano isso. Daquela época que eu comecei a adoecer, eu entendi que a engenharia seria
um meio para eu conseguir recursos para chegar nesse meu sonho. E assim eu fui seguindo minha vida. E aí, durante também a reabilitação, eu fui, durante também, não só através dos cursos, mas como o tratamento terapêutico também, eu comecei a olhar um pouco mais para mim, a entender que tinha coisas ali da parte de relacionamentos, ou da parte de relacionamentos, de como me relacionar, de como é que eu lidava com as emoções que algumas situações causavam em mim. Aí que eu fui começando a ter consciência também de que esse assunto não estava bem tratado dentro de mim. E que não foi nada fácil enxergar, não foi nada fácil perceber, mas que muitas vezes uma pessoa de fora, ela percebe muito melhor o que a gente está passando do que a gente que está ali no meio da situação toda, né? E ter todo esse apoio, assim, foi muito importante também. Eu, sozinha, não sei se eu conseguiria ter conseguido, não sei se eu conseguiria ter passado por tudo isso. Que bom que eu encontrei, assim, agradeço todos os profissionais que foram passando ao longo da minha vida. E, assim, mas eu percebi que também eu precisava buscar cada vez mais conhecimento nessa área, que foi vindo através de cursos, ali em 2016 que eu comecei a fazer os cursos, os treinamentos, fui fazendo um trabalho mais específico para mim, eu tive um processo de coaching maravilhoso, em que, através das ferramentas, eu fui tomando mesmo consciência do que era importante para mim, dos meus valores pessoais, como é que eu lidava com eles, como é que eu fazia minhas escolhas a partir deles. Talvez algo que seja, no começo para mim foi meio contraditório, mas hoje eu vejo que faz bastante sentido. É aquela coisa, né, que a gente sempre quer fazer o bem para o outro, pensa em agradar muito o outro, só que isso às vezes a gente, nisso de querer agradar todo mundo, a gente acaba se desrespeitando um pouco. E eu achava que isso era, de certa forma, um meio de estar sendo muito egoísta. Mas eu também entendi ao longo do tempo que se eu não estiver bem, eu não tenho como entregar algo bom para a pessoa que está do meu lado. Então, aí também eu comecei a repensar em muitas escolhas que eu tinha feito ao longo da minha vida. E fui me trabalhando nesse tempo todo. Fui entendendo, me fortalecendo, fui reavaliando as coisas que eu já tinha, as coisas que eu queria, e fui fazendo os alinhamentos necessários. Não foram escolhas fáceis, não exigiram muito trabalho, exigiram que eu buscasse ter mais consciência, né, do que realmente é importante para mim, do que eu posso levar adiante para as pessoas, do que e de como trabalhar com tudo isso e de como que essa parte toda dos nossos pensamentos, das nossas emoções, o quanto que isso é importante para a gente, que a gente precisa olhar, por mais que doa, por mais que nos faça sofrer, por mais que não seja nada fácil, ele é bem desafiador mesmo no começo, mas é aquela coisa, uma notícia nova na primeira vez que a gente ouve, né, que a gente escuta, a gente acha que é meio impossível, mas se você escuta de novo, você já começa a dar um pouquinho de abertura. Se você escuta de novo, aí você vai atrás para entender, ver o que é, o que não é, pegar mais informações e tudo mais. Pelo menos comigo sempre foi assim. Por mais que esses cursos de desenvolvimento humano parecessem, sei lá, incríveis demais para ser verdade. No primeiro momento, sim, eu duvidei. No segundo momento, eu comecei a prestar mais atenção, a ler, a buscar mais informações, conversar com algumas pessoas que já tinham passado por isso. E assim, chegou um momento que eu falei assim, bom, vou experimentar. Entendo que para mim chegou no momento em que eu precisava passar por isso mesmo. Se isso tivesse vindo antes de eu ter passado por todo esse meu desafio com a saúde,
talvez eu tivesse, sei lá, apenas olhado o e-mail e ter jogado fora. Talvez eu tenha feito isso até também, mas não sei. Na época eu não tinha consciência, não tenho como saber. Mas hoje eu vejo que é um pouco do que eu até trouxe semana passada, que por mais que as pessoas te apresentem teorias lindas, resultados extraordinários, não sei, se isso de alguma forma te deu algum, não sei, um sentimento de dúvida, uma sensação de que é verdade, e aí duvida, experimenta, pega algum dos pontos que a pessoa trouxe e, e aplique na sua vida. Veja como é que vai ser, como é que não vai ser, porque só assim que a gente vai saber. Tem coisas que só a gente experimentando é que vai saber como é que os resultados que a gente vai ter não vai ser necessariamente os mesmos que as outras pessoas tiveram. Pode ser não tão, não tão bem sucedidos, mas pode ser que sejam muito mais extraordinários. E disso tudo que eu estou falando, eu entendi que sim, o artesanato ele pode ser uma ferramenta importante para ajudar as pessoas nesse processo do, do olhar um pouco melhor para si, para você sair de um momento, de um turbilhão de acontecimentos, para você ter esse momento de parar, respirar e se perceber, perceber como é que você está se sentindo, perceber às vezes numa atividade que não tem nada a ver com o seu dia a dia, como é que você reage com as dificuldades, com os desafios, com a novidade, porque é bem isso que o artesanato traz, pelo menos para mim. Às vezes que eu quero fazer algum gráfico novo, ou de bordado, de crochê, ou quero fazer algum diagrama novo do origami, que foi até o que eu fiz essa semana, nessa pecinha aqui. Não sei se vocês viram ali no meu feed. Foi uma sugestão que eu recebi de um amigo. Achei interessante. Falei assim, vamos ver como é que eu sou como aluna de um curso online, sei lá, de uma aula online. Foi interessante porque começou a me trazer algumas reflexões, algumas comprovações, né, de tudo isso que eu tenho estudado, do que eu quero desenvolver. E eu entendo, sim, que também não é só isso, que o artesanato é uma ferramenta importante, mas que fazer por fazer não foi suficiente para eu evitar uma doença. Eu precisava talvez ter feito, talvez ter tido um pouco mais de consciência, talvez, não sei, uma percepção melhor para entender o que eu estava sentindo e saber como lidar com esses sentimentos. Na verdade, eu acho que eu não sabia como lidar com esses sentimentos. Na época, eu não tinha essas ferramentas todas que eu fui aprendendo, que eu fui desenvolvendo. E é com isso que eu tenho me dedicado nos meus estudos para entender como é que eu posso levar isso de uma forma simples, de forma prática, às pessoas através do artesanato. Hoje, através de alguma aula online, os vídeos que eu tenho feito nesses últimos 70 dias têm me ajudado bastante a entender como é que funciona essa dinâmica das aulas. E algumas pessoas que me trazem as dúvidas também. Era algo que eu não acreditava não ser possível fazer pelo online, porque... Oi, Camila, tudo bom? Porque eu entendia que o artesanato ele é uma coisa física, que você precisa estar ali do lado da pessoa para poder ensinar ela a fazer as coisas. Eu via muito vídeo já da parte de origami, por exemplo, mas eu não sabia como é que você tira a dúvida de uma pessoa se a aula está ali online, gravada, e a pessoa trava no meio do passo a passo. Então,
isso era uma crença que eu tinha também, que não era possível. Até eu conseguir uma pessoa que queria aprender origami comigo, só que ela não morava aqui em São Paulo. Muito pelo contrário, ela mora ali em São Luís. E eu falei assim, tá, posso te ensinar, mas como as aulas eram ao vivo, então no momento que ela travava, eu conseguia conversar com ela, ela me mostrava a peça, e pelo que ela me mostrava da imagem, eu conseguia entender onde que ela tinha o passo que saiu ali meio atrapalhado e como é que eu conseguia corrigir o passo dela. E pelo online, foi só nessa forma de fazendo a experimentação, de me colocando em prova, que eu consegui entender que sim, era possível ensinar online. E que sim, se a pessoa tiver dúvida e se ela me mostrar onde que está a dúvida dela, que eu poderia ajudar de alguma forma, mesmo distante. Por isso que eu falo em todos os vídeos que se tiverem alguma dificuldade ali, me chama, que de alguma forma eu quero ensinar, quero explicar como que faz para chegar ali na peça final e tudo mais. Em geral, eu estou trazendo peças simples, tem os diagramas, mas sem muitas complicações. Oi, Elissa, oi, Fernando, tudo bom? E de pouco em pouco, eu percebi que eu precisava entrar em ação para ir experimentando as ferramentas que eu fui aprendendo ao longo desse tempo e percebendo os pontos que eu precisava melhorar, os pontos que talvez não fossem tão interessantes para eu levar para o meu projeto e o que que serve, o que que não serve, como é que funciona e tudo mais. Mas eu entendo que sim, que existem várias ferramentas, para cada pessoa é uma ferramenta que vai facilitar. No caso do artesanato, para mim o que funciona melhor é o origami. Eu já tentei fazer escultura, já tentei fazer pintura, desenho e tudo mais, eu não tenho essa habilidade, não tenho essa capacidade de desenhar com as mãos. E tá tudo bem. E eu encontrei, eu sempre tive facilidade para trabalhar com papel, também não é algo que todo mundo tem. Eu vejo ali pelos alunos do instituto que alguns eles até entram um pouco em pânico. Eu dou aulas no instituto de forma voluntária para crianças e adolescentes. Alguns eles entram meio em pânico porque eles nunca tinham trabalhado com papel, ou se tinham trabalhado era de alguma outra forma que não dobrando, não manuseando. E ali você vai observando como é que eles reagem ao longo do processo. E às vezes você conversando com um com o outro, você entende que aquela reação não é só ali no momento, mas às vezes é algo que eles trazem da vida. Então, tem sido também, além de uma ferramenta terapêutica, assim, para mim, do meu entendimento, também ele contribui para trazer um pouco de consciência de como que a gente se comporta. Mesmo para fazer aquela peça o do Yoda, que eu mostrei agora. Eu fui me observando, fui fazendo as aulas e fui me observando. Tudo bem que já era de tarde da noite, eu estava com um pouco de sono. Em alguns momentos eu fiquei meio impaciente, porque parecia mágica que eu estava vendo ali, mas é aquela coisa, você se percebe, no momento que você traz a sua consciência, você tira aquela coisa de ansiedade, de querer ver a coisa pronta e tudo mais, você fica ali presente no passo a passo. Aí, sei lá, por mágica, o bichinho começou a se formar ali na minha frente. Não sei se era sono, se foi mágico, o que foi. Mas, de repente, o bichinho estava ali se formando. No meio de um monte de dobra e desdobra. Foi bem bacana. Foi num dia que eu estava bastante reflexiva com as minhas questões. Me ajudou bastante a entender esse processo todo que eu estou passando, que eu estou trabalhando, que eu estou formulando. E por mais que, então, de novo, que o artesanato, que o origami sempre esteve presente em minha vida, ele me deu algum suporte, sim, para lidar com algumas questões da minha vida, mas ele não foi suficiente para me manter longe de uma questão de saúde bem grave.
que não, eu precisava de algo além, que eu não tinha consciência. Não é só ter os bons hábitos, sei lá, ter um lazer, ter um momento de lazer para você pensar, ficar ali um pouquinho contigo. Pode ser um artesanato, pode ser uma leitura, uma música, uma dança, não sei, um passear na natureza. Que a atividade física é importante, eu sempre tive necessidade de ter meu corpo em movimento, mas isso também não era suficiente para eu ter mantido a minha saúde em condições boas. Ter uma atividade boa, ter um trabalho que te satisfizesse. Eu gostava bastante de estar ali atuando nos projetos, no escritório de engenharia. Tive muitos bons amigos, o trabalho era assim bem interessante, bem desafiador. Mas isso, assim, só isso tudo não foi suficiente para me manter longe de uma questão importante de saúde, porque realmente o que eu precisava olhar eu não estava olhando. Eu achava que ali estava tudo bem, realmente minha vida estava boa, eu estava numa vida confortável, tinha um relacionamento confortável, estava confortável com o relacionamento com minha família, com meus amigos, com os meus parentes, estava com a saúde de uma forma confortável e lidava com as coisas que eu enxergava naquela época de forma confortável. Eu achava que ali estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas que sim, tinha algumas coisas que eu não gostava de lidar, que eu evitava, que eu fugia a qualquer custo. Oi, Yuki, tudo bom? E essas coisas de que eu fugia sempre, que eu preferia esconder por baixo, dentro de uma caixinha lá no fundo do meu ser, que eu preferia não lidar, é que na verdade, de alguma forma, não sei, vou fazer analogia com o meu fermento aqui do pão, que foi a coisa mais prática que me veio aqui na mente. De alguma forma, aquilo ali foi fermentando dentro de mim, foi liberando, sei lá, não vou dizer que são toxinas, mas foi liberando algumas coisas que me fizeram adoecer, por eu ter guardado aquilo ali. É como se fosse um pão embolorado, né? A gente guarda ali no fundo do forno, às vezes esquece, o negócio fica podre ali. De alguma forma, aquilo prejudicou o meu organismo, mais específico meu intestino, por eu não ter olhado aquilo, mas não foi uma situação fácil, mas foi necessária para que eu pudesse ter coragem de mudar algumas coisas da minha vida, enxergar de forma mais corajosa, de forma mais verdadeira, todas essas questões que eu tinha comigo, de me ceder muito para os outros e não cuidar direito de mim, de me preocupar muito com a opinião dos outros. Não que hoje eu faça as coisas à torta e à direito, doa quem doer. Continuo tendo essa preocupação de levar sempre algo bom, algo construtivo, algo que realmente importa. Porque eu entendo que também não é porque deu na telha de fazer alguma coisa que eu vou sair fazendo. Tem 3 perguntinhas que eu sempre faço antes de agir, que é se isso que eu quero fazer, se isso que eu quero falar é importante, se é conveniente ou se é oportuno. E se essa questão ela atende essas três perguntas, vale a pena eu compartilhar com as pessoas, porque com certeza pode ajudar alguém que esteja passando por alguma situação parecida, semelhante, esteja tendo alguma dessas questões, né, de como lidar, de relacionamento e tudo mais, mas que não saiba como olhar, não saiba como fazer. E ao longo desses últimos 4 anos em que eu tenho trabalhado com a parte de desenvolvimento mental, pessoal, entender melhor meus pensamentos, meus sentimentos, eu entendo hoje que meus pensamentos geram sentimentos que me fazem agir, que essas ações trazem os resultados e eu preciso saber se esses resultados estão alinhados ou não
com o que, com o que eu quero para mim, com os meus valores, com o meu ser. Assim, é um trabalho extenso, é um trabalho muito grande. Sozinha eu não conseguiria desenvolver esse trabalho, eu tive a ajuda de muita gente nesse caminho todo. E também me permiti passar por cursos e treinamentos que me ajudaram a trazer essa consciência. Então, hoje assim, eu agradeço toda a oportunidade que eu tive para fazer esse trabalho, primeiro em mim, porque eu, sim, era uma pessoa que duvidava muito de tudo isso. E eu entendia que também eu estava tão fragilizada que eu não tinha como levar isso adiante se eu não trabalhasse isso direito em mim antes. Então, também, todo conhecimento novo, toda terapia nova que eu vou aprendendo, eu primeiro procuro aplicar em mim para realmente saber se isso está alinhado com o que eu acredito, está alinhado com o que eu preciso. E foi dessa forma que eu também acabei chegando à parte de terapia floral, que é o outro assunto que eu tenho abordado nas minhas postagens. Eu já faço uso da terapia floral há mais de 2 anos e isso também tem me ajudado muito a trazer consciência aos meus sentimentos, às minhas emoções, que é o foco principal desse trabalho. E o mais interessante é que ele utiliza, vamos dizer assim, ele utiliza de processo de não da química em essência, mas o que vai ali na base da química, que é a parte de energia, a parte da energia, da vibração das flores, que é ali a essência, né, dos átomos, moléculas, elétrons e tudo mais. Que se a gente for pensar bem, hoje, no que eu acredito, ou no que a ciência já comprova, né, é do que é feito tudo. Tudo é feito de energia. Ela pode ser mais condensada, que aí são os objetos mais concretos que a gente conhece por aí, ou de forma mais abstrata, como o ar que a gente respira. Então, é uma coisa menos compactada, vamos dizer assim. E a terapia floral, ela vem também como uma ferramenta para ajudar a gente a olhar, também trazer um olhar mais para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, porque também eu acredito que eu não saber lidar com isso é que gerou a minha doença, a minha necessidade de tratamento e tudo mais. Oi, Fê, tudo bom? E cada vez mais, olha o Faísca aqui, tudo bom? Bom dia. E eu entendo que eu precisava, por mais que eu não soubesse, de alguma forma, também no meu tempo, eu precisei olhar para os meus sentimentos, entender o que eles são, entender como que eles fazem sentido para mim, para eu poder seguir adiante, para eu poder me trabalhar, me fortalecer e de alguma forma levar tudo que eu estou planejando, tudo que eu estou projetando, tudo que eu imaginei adiante, transformar de alguma forma que eu possa contribuir melhor, entregar meu conhecimento de alguma forma que eu possa ajudar mais pessoas, que isso também era algo que eu trazia ali da época de faculdade, que eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade pública, e eu sempre tive em mente que eu deveria, de alguma forma, devolver esse trabalho que eu aprendi a fazer lá para a comunidade, que financiou, né, a minha faculdade. E por isso que eu também acabava me dedicando muito ali no escritório para desenvolver um bom trabalho, aprender da melhor forma, as técnicas ali, que eu entendia que por mais que o cliente final fosse um cliente privado, às vezes uma empresa pública, que o projeto não acabava lá porque ele gerava insumos, matéria-prima, como é que fala? Produtos de consumo para a população em geral. Então, indiretamente eu estava fazendo esse trabalho, sim. E hoje eu entendo que todo esse meu conhecimento ele não pode ficar aqui parado comigo. Eu tenho que, de alguma forma, entregar para as pessoas, seja na forma do meu trabalho que eu estou desenvolvendo, seja compartilhando
dando oportunidade para que outras pessoas que talvez não tivessem acesso a essa parte mais específica do origami, que é a técnica que eu achei mais prática de levar para outras pessoas, porque a matéria-prima ela é mais fácil de obter. Pode ser um papel sulfite, pode ser um papel de jornal, revista, panfleto de alguma loja, já que jornal e revista está cada vez menos em uso, né? Mas se você tiver um panfleto de uma loja, sei lá, desses que a gente recebe na rua, é possível você fazer um origami. Se você tiver consciência do passo a passo de alguma peça simples que você tenha gostado de fazer, dá para fazer em qualquer lugar que você esteja. Ou hoje em dia, né, tendo um celular aí à mão, você abre o YouTube, pega um passo a passo ali e consegue também desenvolver uma peça. Isso eu percebi que era uma forma bem prática, bem bacana de poder também entregar algo que tem valor para mim, que é importante para manter a minha saúde em boa situação, em bom estado, mas que só isso não é suficiente para me deixar bem. Eu considero que eu passei bem esses... Vou usar a contagem ali do desafio, são 72 dias, colocando vídeos diários ali com passo a passo do origami. E eu considero, e isso eu comecei aqui na quarentena, porque como forma de retribuir também um monte de conhecimento que eu recebi de graça, eu preciso sentir necessidade de compartilhar alguma coisa também. E essa é a minha forma que eu estou usando para contribuir, para trazer um pouco de boas energias aí para as pessoas que tiverem acesso ali ao canal, para passar alguns momentos, alguns minutinhos, não passam de 10. Bons momentos. Nesses dias estão com tantas notícias preocupantes, com tantas discussões meio esquisitas por aí. Essa reflexão eu trouxe porque, sei lá, me veio estranho ontem eu estava estudando. Aí eu falei assim, mas eu quero fazer um trabalho com origami, quero ensinar, falando que traz bem-estar e tudo mais, mas como é que eu fiquei? Se eu sempre fiz isso, né, na minha vida, como é que eu fiquei doente? E hoje eu percebo que ele me ajudou sim, de alguma forma, mas não foi suficiente. Que tem muita coisa ali que a gente não, pelo menos eu não tinha consciência de que poderia estar ali influenciando, mas que hoje, graças a Deus, graças a tudo, assim, todas as forças que conspiram para isso, eu consegui entrar em contato com esse conhecimento todo em tempo, de poder me restabelecer, de me fortalecer e agora poder compartilhar com todo mundo. Tá bom? Gratidão a todos vocês que estiveram por aqui, o Faísca, a Rê, a Camila, a Elisa, a Dani, que passou ali em cima, a Fê também, Caetano, que mais? Desculpa se eu esqueci alguém aqui. Não sei. E obrigada por ficarem me escutando aí um tempinho, é bastante importante. Eu estou preparando também uma série de conteúdos para trazer aqui. Não sei se... acho que eu vou continuar mantendo esse horário dos sábados de manhã. É um horário que eu percebi que o pessoal está mais sossegado, não tem tanta live aí acontecendo, aí a conexão fica boa. Porque tem uns horários durante a semana mais tarde que às vezes a conexão não colabora, né? Tem muita gente ali usando a rede, então precisa ter um pouquinho mais de paciência. E de manhã cedo também já percebi que é um horário que eu funciono melhor. E também, também é um horário que eu já acordo, não fico nem pensando muito. Se é para fazer, bora lá fazer. É o horário que eu prefiro também para fazer a gravação dos vídeos. Eu me preparo. Oi, Gê, tudo bom? Bom dia. Eu já estou meio que encerrando aqui, mas foi bom compartilhar com vocês um pouco disso que eu passei, porque me ajudou também, enquanto eu estava falando aqui, enquanto eu fui escrevendo o roteiro, que na verdade
Foi só um roteiro mesmo, mas eu acabei nem seguindo, eu acabei falando. Eu acabei trazendo, né, o conteúdo da forma que foi surgindo. Foi bem interessante. Então, foi bem interessante também para ver como é que faz para planejar os conteúdos que eu posso vir trazer por aqui, tá bom? Então, eu vou continuar postando os vídeos ali, eu vou deixar gravado sim, eu não consigo gravar, baixar no celular, porque meu celular não tem memória, mas senão ele fica gravado ali no IGTV. Lá eu tenho conseguido gravar, só que lá eu não consigo abrir os comentários, então eu não consigo retornar para todo mundo. Eu acabei não publicando, não divulgando, porque foi meio que. Foi meio não planejado. Falei assim, eu preciso fazer uma live para falar disso, mas eu não sei quando. Hoje eu acordei e falei assim, vai ser hoje, vai ser agora. Faz parte do meu trabalho, desse trabalho que eu preciso fazer para me expor, para conseguir falar as coisas que preciso falar sem me perder tanto em tantos pensamentos que vêm ao longo do momento que eu tô falando, assim. Porque tá conversando ali com as pessoas é uma coisa, mas eu não sei falar aqui na câmera do celular. Para as pessoas virtualmente é uma coisa bem esquisita, é como uma pessoa falou, como eu tô olhando para a câmera não reage se tá bom, se não tá, não sei. Ou no caso da live eu tô falando aqui meio que para mim, que também é uma coisa muito estranha. Mas é interessante, tá funcionando. De alguma forma tem funcionado para me ajudar também a perceber melhor, entender o que eu preciso. Entender onde que ainda preciso melhorar, trabalhar, dar um. Como que a gente fala? Acolher, né? Porque às vezes a gente quer esconder, a gente. Aí o negócio de uma hora ela volta, assim, meio que gritando, mas hoje eu já entendo nos estudos que eu tenho feito também, não, da parte de desenvolvimento humano, da parte de espiritualidade, que não adianta a gente bater de frente. A gente precisa olhar e acolher, entender por que aquilo está ali incomodando a gente. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente lida melhor com isso e isso de alguma forma ele, se não fizer sentido, ele vai embora. E se fizer sentido, que bom que serviu para nos fortalecer, para nos trazer algum aprendizado. Espero ter trazido alguma coisa para vocês. Queria também compartilhar um pouquinho da minha história, do porquê de tudo isso. E é verdade, eles parece que. Mas sei lá, não sei quanto você, mas eu viro e mexe, converso sozinha aqui comigo, principalmente nesses dias de quarentena, que eu moro sozinha, né? Então, eu acho que eu moro sozinha, acho que eu sempre falei um pouco comigo mesmo, mas mais em pensamento, hoje em dia eu tenho me expressado um pouquinho mais. Mas sim, é esquisito falar ali com a gente mesmo. Mas são coisas desses novos tempos que a gente precisa aprender a lidar. E no começo foi bem aterrorizante, mas hoje já tá descendo melhor. Já entendi assim, qual que foi o motivo disso ter aparecido para mim. E aquela coisa é só com o tempo. Não adianta a gente ficar só remoendo no pensamento, mas entrando em prática. Não é fácil, dói um pouquinho, mas a gente sobrevive. Semana passada eu achei que eu fosse infartar em algum momento, mas foi necessário a gente ver que não é tudo isso que a gente imagina. As situações não são tão grandes e perigosas assim. Dá pra levar, dá pra conviver. Conviver eu não sei, mas dá pra enfrentar e. Olha, essa eu não testei ainda não, vou testar. Colocar um espelho atrás aqui, eu vou testar. Aparece aqui, ó, tenho 30 segundos, tá acabando aqui, já tá nos 20. Então, pessoal, obrigada por vocês terem vindo aqui.
Gê, você tem um trabalho maravilhoso, assim. Cada. Assim, sempre que eu vejo tua postagem, teus conteúdos, assim, me trazem umas reflexões enormes. O dia tá acabando. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana. Beijo pra todo mundo.